Bem, nós vamos falar agora sobre a situação do coronavírus, o Covid-19, no município de Irati. Eu converso agora com Agostinho Basso, ele é o coordenador de crise do Covid-19 em Irati. Nós vamos falar sobre vários assuntos, mas o primeiro assunto, evidentemente, né, Agostinho, foi confirmado mais um caso, é o terceiro caso na cidade de Irati. Quais são os detalhes, as informações que você pode nos repassar, Agostinho? Bom dia, Agostinho, seja bem-vindo. Bom dia, Cleito. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. De fato, esse caso foi confirmado ontem à tarde. É o terceiro caso aqui de Irati. Trata-se de uma senhora que mora aqui na zona urbana da cidade e ela está bem, está em casa, está tranquila, né? Foi coletado os exames e positivou para o corona. Ela mora sozinha, né? E está sendo observada pela equipe da Vigilância Epidemiológica aqui do nosso município, mas está tranquilo, tá bem, assim, sem sintomas mais graves assim do corona. Agostinho, você acredita, nós estamos iniciando o mês de junho, que a curva deva ter um acréscimo a partir de agora, face às condições climáticas, enfim, a atual situação que nós vivemos? Sim, eu vejo e acompanhando desde o início aí da pandemia, nós estamos exatamente chegando, né, no pico desta curva. Nós não estamos ainda no pico total, né, já iniciando uma descendência, mas ainda está no que a gente chama de ascendência ainda, tendo em vista, né, a questão aí sazonal de junho e julho, aonde nós temos um pico maior aí do inverno, né? Então, eu quero acreditar que o mês de junho será realmente o divisor de águas aí. Claro que, graças a Deus, o Paraná está se comportando muito bem, é um dos estados que menos tem casos e casos graves, né? Ainda tem uma situação de leitos hospitalares bem confortável, tanto enfermaria quanto UTI, e eu penso, né, e tomara Deus se confirme, que o estado do Paraná, e no Paraná, essa região centro-sul aqui que nós estamos, ela tende a passar tranquilamente aí por essa pandemia, não é muito parecido com o que aconteceu no sul da Itália, né? Porque a Itália teve muitos casos de Milão para a região norte. O sul foi pouco afetado. A mesma coisa em vários estados dos Estados Unidos. Não foi o país inteiro que sofreu. É claro que um caso ou outro, esporádico, mas eu quero acreditar que nós vamos passar bem aí por esse momento, por essa pandemia aí. Certo. Agostinho, você com a sua experiência, já foi secretário de saúde, já trabalhou no município de Rebouças, também está em Irati, fazendo um excelente trabalho também junto a toda a equipe da área de saúde. Eu tenho visto você, cada vez que você fala sobre o coronavírus, você diz que nós vamos viver um novo normal após esta pandemia. É, como é esse novo normal na sua concepção, Agostinho? Na verdade, esse novo normal, porque toda crise, né? Toda crise, eu acredito que ela traz uma solução, ela traz um aprendizado, né? Então, nesse sentido eu comento muito desse novo normal, porque se teve uma coisa que esse coronavírus trouxe para toda a humanidade, foi uma reflexão muito profunda de que somos iguais, de que o vírus não faz acepção de pessoas, muito pelo contrário, né? Um diferencial desse coronavírus é que, ao contrário da grande maioria dos outros vírus, de outras pandemias, ele não começou na periferia, e nem na classe mais pobre, como foi o ebola, como foi o cólera, que começava lá nos confins da África e tudo mais, né? Esse vírus ele começou numa grande cidade, né, em Wuhan, na China, onde tem o maior polo tecnológico, industrial e tudo mais. Ele acabou pegando grandes empresários, ele acabou pegando homens, né, da economia e mulheres, acabou contaminando o pessoal que estava em turismo, né, que estava nos cruzeiros, que estavam viajando pelo mundo afora. E então isso também faz, né, o primeiro aprendizado é que estamos
nessa mesma aldeia global, né, que é esse planetinha azul aí, que ainda é azul, né, que tem a água e tudo mais, mas, assim, o primeiro grande aprendizado será esse. O segundo grande aprendizado é que nós estamos totalmente interligados, ou seja, a partir do momento que eu tenho que mudar o meu hábito, inclusive de tossir, inclusive de usar máscara, inclusive de lavar as minhas mãos, fazer a minha higiene, me preocupar com o outro, e quando eu me preocupo com o outro e o outro se preocupa com o outro, a somatória de tudo isso é uma proteção coletiva, né? Eu vejo que isso tem que trazer uma reflexão. Outro grande aprendizado, que tomara que nós tenhamos, é que, na verdade, que nunca mais se politize uma crise de saúde pública, uma crise de doença. O Brasil está pagando caro, né, principalmente nos estados maiores, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Manaus, Amazonas, quer dizer, foi muito politizado essa questão. Ou seja, eles menosprezaram o próprio risco do vírus, o impacto desta crise, né? E acabaram pagando o preço, coisa que o Paraná, graças a Deus, não fez. O Paraná foi muito inteligente em tratar o vírus como questão de saúde e tratar a economia como também questão de saúde. Porque o Brasil, em alguns estados, eles procuraram fazer aquela jogada muito sensacionalista, assim, que saúde é vida e economia é morte. E é mentira isso. O pós-guerra é muito pior que a guerra. Então, eu sempre falo isso, que nós temos que cuidar da saúde, cuidar da vida, mas se nós quebrarmos, por exemplo, a economia, os empregos, a indústria, o comércio, a produção, o transporte, vai morrer muitas pessoas também em consequência disso. E isso estoura onde? Estoura na saúde, estoura no sistema nervoso, na ansiedade, na depressão, na tentativa de suicídio, estoura no infarto, no derrame, estoura no câncer, que advém de um problema grave. Então, eu digo assim, quando eu falo do novo normal, e eu espero que isso aconteça, é que as pessoas, tomara Deus que entendam isso, né? Que muita gente fala assim, Cleiton, nós estamos no mesmo barco. E eu discordo, sabe? Nós estamos na mesma tempestade. Certo. Os barcos são muito diferentes. Tem gente que está atravessando num iate muito grande, poderoso, tem gente que está atravessando num grande navio, e tem gente que está atravessando no seu bote de remo, e alguns com um remo só, inclusive. Certo. Então, a tempestade veio, pegou o mundo inteiro de surpresa, mas eu digo assim que também o novo normal vai se referir nas aglomerações, né, que vão ser assim, eu não vejo mais assim essa questão de grandes aglomerações a curto prazo. O novo normal vai permanecer no que nós estamos fazendo agora, eu e você. Né? A questão da mídia mudou, a questão da internet das coisas mudaram, a questão do e-commerce, né? A forma de você adquirir produtos, e vai vir muita tecnologia e coisa boa com essa crise. Está acontecendo inúmeras soluções que não tinham sido pensadas. Então, por isso que eu digo, né, o novo normal, a nova forma de comprar, a nova forma de viver, a nova forma de se comunicar, né? Eu vejo, por exemplo, assim, quanto que as chamadas de vídeo estão sendo bem utilizadas, né? As reuniões, o home office, né, do pessoal trabalhando em casa. Muitas empresas vão continuar com o home office, porque eles viram que de repente, é uma solução. Então, eu vejo muita crise assim, como possibilidade de crescimento. Foi assim com a Segunda Guerra Mundial, que trouxe inúmeros avanços. Foi assim com cada crise, né, que nós passamos. E se nós soubermos fazer o dever de casa, nós vamos crescer com tudo isso. Tudo bem, estamos conversando com Augustinho Vanderlei Basso. Ele é o coordenador de crise do Covid-19 em Irati. E eu já vou, aproveitando esse gancho, ainda quero voltar a falar com o Augustinho sobre o nosso foco principal aqui, que é as ações do combate ao Covid-19. Até quero que o Augustinho comente comigo sobre não sei, certamente é uma fake news que saiu
com relação a esses números de casos de Irati. Mas o Agostinho também é uma pessoa bastante religiosa, diácono, não é, Agostinho? Eu acompanhando você falar aí sobre essa mudança das pessoas, até eu já tenho agendado também uma entrevista com um profissional da área de psicologia, mas eu gostaria de ouvir a sua percepção, também na questão religiosa, o que a gente observa, principalmente nas redes sociais, o isolamento social das pessoas. Não estou generalizando, mas uma boa parcela que você observa, assim, de repente, se alguém coloca um bom dia, é o que basta para explodir ali um monte de comentários negativos, de pessoas tentando agredir o outro, pela questão do distanciamento, que não está presente, né? Aí todo mundo vira senhor da verdade. A que você atribui isso? Essa questão do isolamento social mesmo de muitas pessoas, Agostinho? Eu vejo, Cleiton, assim, que tudo isso começou bem antes, né? Hum, Nós estamos vivendo um período aí de polarização, né? No Brasil já vem há muitos anos, né? E digamos, não posso dizer que seja no mundo, mas no Brasil nós vivemos um grande incentivo à polarização, né? Então, o que significa isso? Significa que parece-me que algumas pessoas elas não estão conseguindo entender que existe o meio termo, que existe o equilíbrio. O próprio símbolo do equilíbrio é uma balança de dois pratos, onde os dois pesos iguais ali, ele acaba trazendo um equilíbrio. E isso sempre existiu no ser humano, mas de agora, nos tempos para cá, muito aflorado, e com o advento das redes sociais, com o advento da internet, e na internet e redes sociais, seja elas quais forem, isso deu voz. Deu voz para muita gente que antes com quem que você estourava? Você estourava com a família, estourava com o vizinho, estourava numa roda de chimarrão, ou de repente brigava até quando você estava muito estressado, você brigava com o cachorro, dava um xingo o pessoal do interior que nós somos, e dava um xingo nas galinhas, e brigava com as vacas, e estava tudo resolvido, né? Agora, veja bem, hoje se transferiu isso para as redes sociais. Então, quer dizer, a rede social, nós estamos vendo aí até um problema sério aí a nível de Brasil, com fake news, né, que se chama notícias falsas, notícias não verdadeiras, mas fora isso, a própria rede social, na rede social, o Facebook, o WhatsApp, seja o Instagram e tudo mais, ele deu voz e deu vazão para toda esse sentimento, essa angústia, extravasar isso. E como para muita gente eles ainda têm a noção que a internet é uma terra sem lei, e não é, ela tem lei, né? Isso acaba polarizando. Então, eu costumo muito seguir nas redes sociais e eu vejo exatamente isso. A pessoa não tem mais como entender que o outro tem o direito de se expressar, tem o direito de colocar sua opinião e tem o direito da sua opinião ser contrária à minha. E eu posso muito bem passar ali tranquilamente com o mouse ali, com a ferramenta de rolagem ali, e ir para frente naquela postagem. Mas o que acontece? A gente tem percebido cada vez mais que a pessoa se sente no dever, digamos assim, de fazer um comentário, e nesse comentário ele acaba extravasando toda uma ira, uma revolta, uma insatisfação, um problema pessoal, né? Eu sempre falo, né, que a psicologia, né, explica muito bem isso. Quando eu não tenho algo resolvido dentro, eu tento resolver fora. Quando eu não consigo mudar as coisas no meu íntimo, eu mudo externamente. Antes a gente fazia mudando o móvel da casa, mudando de carro, comprando alguma coisa, indo para o comércio, fazendo uma mudança, o corte de cabelo, a cor do cabelo e tudo isso, se tentava mudar de alguma forma. E hoje, com as redes sociais, as pessoas estão fazendo isso. Elas entram ali e destilam, né? A palavra é dura, mas é isso mesmo. Tem gente que destila um veneno ali, né? E isso acaba prejudicando, isso não faz bem para ninguém, porque, na verdade, a gente não tem controle de onde chega, né? Eu tomo o máximo de cuidado em postar alguma coisa, só comento quando realmente acho que é necessário, com todo cuidado, escolhendo palavras. Por quê? Porque ele pode ser mal interpretado, e além de ser mal interpretado, eu posso estar ferindo, né,
o direito e tudo mais, né? Mas, de fato, esse período de isolamento, ele tem a capacidade de aflorar, né? Aflorar o que nós temos de bom, mas, em contrapartida, pode aflorar o que nós temos de ruim. Então, claro que isso vem também de uma ansiedade. Quem tem já propensão para uma depressão pode ser um gatilho para acionar esse processo de depressão. Quem tem propensão, né, para ficar mais irritado, né, vai ficar. Isso é um risco muito grande. Para nós da saúde, nós temos visto aumentar o número de alcoolismo, porque às vezes a pessoa usa um subterfúgio no álcool. Está crescendo muito a violência doméstica. Ontem assisti uma reportagem ainda no jornal televisivo, né, que cresceu muito a violência doméstica, né, até porque as pessoas estão mais em casa, né? Antes o marido saía para trabalhar e a mulher também, ou a mulher ficava em casa, mas eles quase não tinham esse convívio 24 horas por dia, né? E tudo isso em função do quê? Em função desse confinamento, né? Nós estávamos acostumados a uma rotina, estávamos acostumados a uma movimentação. A bem da verdade, nós estávamos num mundo meio que enlouquecido. Eu me pergunto sempre, né, assim, Cleiton, nesse momento de pandemia, aonde estão as grandes agendas? Aonde estão os grandes homens de negócio, mulheres de negócio, que quando a gente viaja de avião, né, a gente sempre vê isso. O avião nem bem encostou no solo, o pessoal já pega o telefone, já liga o telefone, dá a impressão que o mundo depende daquele homem, daquela mulher. Eles não conseguem nem descer do avião sem já ligar o seu smartphone e tal. E hoje os aviões estão no solo, as empresas estão fechadas, né, as grandes agendas estão interrompidas, né, tudo suspenso, e aí vem aquela pergunta que não quer calar, né, na esfera até religiosa, como você perguntou, né? Correndo atrás do quê? O apóstolo Paulo falava exatamente isso, né? Que às vezes estava correndo atrás do vento, soqueando o vento e buscando nada, né? Então, quantas pessoas não estão tendo oportunidade agora, e eu me incluo nessas pessoas também, de ficar mais com a família, né? Quantas vezes aí a gente está em casa, agora é 8 horas da noite, 8h30, por aí você está sentado no sofá, conversando com a esposa, com a filha, e eles mesmos falam, nossa, que legal, né? Como por esse lado fez bem esse cancelamento das agendas, mesmo da igreja, mesmo das palestras que eu trabalho, né? Então, quer dizer, tem algo bom. Claro que não foi Deus que criou essa pandemia, não é Deus que está castigando ninguém, né? A pandemia veio do próprio ambiente, do próprio ser biológico, né, que somos, mas claro que se a gente souber aproveitar bem, colocar, né, isso a serviço do bem, a gente vai tirar frutos fantásticos de tudo isso. Muito bem, estamos conversando então com Agostinho Basso, ele é enfermeiro e atual coordenador de crise da Covid-19 em Irati. Bom, Agostinho, eu falei que nós tínhamos aí, para esclarecer, uma fake news, na verdade. Desde quando surgiu o segundo caso, e até essa semana, essa notícia, pelo menos aqui na região, proliferou-se de que haveria a possibilidade até de que Irati voltasse a fechar o comércio. Com esse terceiro caso, a administração municipal, o setor de saúde, vocês aí não pensam nisso, Agostinho? Não existe nada de verdadeiro, muito pelo contrário. Nesse momento, e hoje deve sair, hoje a gente vai ter uma conversa também da sala de situação, como eu falei agora há pouco, né? A gente está completamente observando tudo isso, estamos atentos, nós temos 3 casos em Irati, um já curado, já livre, né, da quarentena. Temos um bebê de 1 ano que vai para o seu 10º dia de quarentena, daqui 4 dias está considerado curado também, e temos uma senhora que foi diagnosticada ontem. Isso faz com que a gente esteja atento, graças a Deus, nenhum caso grave no município, nem na região. Então, seria assim, seria muito ruim para todos, inclusive para o comércio, a indústria e para toda a economia local e regional, se a gente tomasse qualquer atitude no sentido de fechamento. Muito pelo contrário, nós estamos liberando mais alguns serviços que vão ser liberados aí a partir da manhã, possivelmente, né, com relação
principalmente a algumas atividades esportivas. Isso não quer dizer campeonato, nem jogos de contato direto, não é futebol, nem vôlei, nem basquete, mas é questão de treinos, questão de algumas atividades que podem ser feitas individuais, pode ser feito com um professor de educação física, pode ser feito de forma controlada. Né? Também a gente vai estar liderando, aí, possivelmente, ainda depende do crivo do prefeito, mas possivelmente a gente vai estar liderando alguns cursos livres, não a escola como um todo, porque essa obedece ao decreto estadual e municipal, mas, de repente, alguns cursos livres de idiomas, de repente, alguns cursos livres aí, profissionalizantes, com número reduzido. Então, são várias coisas que estão sendo conversadas e estão sendo liberadas. Por quê? Porque, novamente, eu digo, né, são famílias, são pessoas que vivem disso, têm o seu pão de cada dia, e claro que vamos pensar, Cleiton, que Deus nos livre, Irati comece a pipocar muitos casos, comece a ter vários casos e casos, de repente, graves. Aí faz com que a gente coloque o pé no freio realmente e parta para uma ação mais dura. Mas eu posso garantir que nesse momento não tem nada que seja verdadeiro no sentido de fechar o comércio. Muito pelo contrário, a economia tem que girar. Pois é, exatamente isso. Até porque, pelos exemplos que nós estamos vendo na mídia nacional, né, Agostinho, tem municípios aí, por exemplo, que na região norte do país, que fazem o lockdown, fechamento total. Fica fechado uma semana, 2 semanas, quando abre, todo mundo sai junto, no mesmo horário, na mesma hora. Quer dizer que toda aquela quarentena que fez lá atrás, de quando entra em casa, a restrição no lockdown, não serviu praticamente de nada, porque aí todo mundo se aglomera junto no mesmo tempo. Acho que seria uma questão realmente aqui que nós temos batido aqui com os profissionais da área de saúde, é uma questão de conscientização. Vai sair de casa? Usa máscara, usa álcool gel, sabão, sabonete, a higienização, manter o distanciamento, 1,5 m, 2 metros das pessoas. Isso é uma coisa que tem que ser natural a partir daqui por diante, creio eu, até que se ache uma vacina definitiva, né? Porque pode demorar bastante para ocorrer isso. Nós temos que nos habituar. É difícil aceitar o novo? É difícil. Mas quem quer viver tem que aceitar e contribuir, né, Agostinho? Muito obrigado pela sua participação. Alguma consideração final, esteja à vontade. Cleiton, perfeitamente o que você colocou. Eu vejo o seguinte, né? Quem que deve permanecer em casa? Deve permanecer em casa o idoso, acima de 60 anos, deve permanecer em casa aqueles que fazem parte do grupo de risco, com doenças crônicas, imunodeprimidos, e gestantes, e deve permanecer em casa as crianças. As demais pessoas, elas devem tomar os cuidados universais, como você mesmo falou, e deve seguir sua vida, ir atrás do seu sustento, da manutenção do emprego. O empresário deve ir atrás da diminuição do prejuízo, porque o prejuízo já é certo, né? E nós temos que viver. Ou seja, e eu queria terminar dizendo uma coisa importante. Por que foi feito todos esse processo de distanciamento, tudo que foi feito durante 3 meses atrás? Para que desse tempo da gente se preparar. Por Sim. exemplo, aqui nós pudemos mudar o pronto atendimento, que era pequeno, na UPA, que é bem maior. Pudemos trazer o SAMU, que foi implantado nesse tempo. Compramos equipamentos de proteção, todos os municípios compraram. O governo mandou agora mais uma UTI móvel da EcoSalva para atender. Ou seja, nós nos preparamos, mas de agora em diante, Cleiton, é importante que a maioria entre em contato com o vírus. Devagarzinho, de forma assim, sistemática, mas é bom que as pessoas que não estão no grupo de risco entrem em contato com o vírus, porque a partir do momento que mais de 50% da população estiver já em contato e criou resistência, faz o efeito manada que nós chamamos, e daí a curva começa a ser descendente. É o que nós esperamos. Então, quero agradecer a você por essa oportunidade, né? Mais uma vez, aí conhecemos de longa data, aí mesmo tempo trabalhamos aí em Rebouças. Conte sempre conosco, estou à disposição. Um abraço a todos os amigos de Rebouças, a você, e até uma próxima oportunidade. Ok, obrigado.